Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje nós recebemos aqui no estúdio da Rádio Super a deputada federal reeleita pelo PT, Margarida Salomão. Bom dia, deputada, seja muito bem-vinda. Bom dia, Thalita. Deputada, aqui antes do Café com Política começar, a senhora me contava que visitou ontem a cidade de Brumadinho. Eu queria que a senhora nos contasse o que a senhora viu depois dessa tragédia. Uma coisa infernal. Eu acho que o inferno deve ser parecido com o que eu vi ontem. Um cheiro de podre, de putrefação, uma devastação, um cenário absolutamente de dor humana. Das pessoas lendo as listas, esperando de uma forma muito ansiosa notícias dos seus entes queridos. É uma tragédia da qual a gente tem que investigar a dimensão criminosa. Tanta dor. É o maior desastre trabalhista da história do Brasil. Deputada, por falar em investigação, eu já vou pegar o gancho na própria resposta da senhora. A senhora defendeu na última segunda-feira a criação de uma CPMI na Câmara e no Senado para investigar justamente a atuação e possíveis abusos de mineradoras em todo o país. Eu acho que isso é absolutamente inadiável. Nós temos que rever esse modelo de mineração e apurar responsabilidades. Há muitas falas contraditórias sobre esses eventos. Não, eu tenho aqui um laudo atestando a perfeição técnica dessa barragem, que, entretanto, fraturou-se, explodiu, trouxe essa quantidade absurda de perdas de vidas, de desastre ambiental. Nós temos aí um risco, inclusive, para o fornecimento de água de Belo Horizonte, que o Paraupeba é uma das principais abastecedoras de água de Belo Horizonte. Corre-se o risco disso chegar à calha do São Francisco, o rio da Unidade Nacional. O desastre ambiental é absolutamente desesperador, mas eu vou dizer a você, de tudo isso, o que me deixou mais estarrecida é constatar que justamente na área mais frágil para o rompimento da barragem estavam instalados equipamentos de trabalho, tanto o refeitório como a área administrativa. E é por isso, inclusive, que há essa expectativa de 300 trabalhadores mortos. Isso é absolutamente intolerável. Você trabalhar com esse nível de insegurança para o trabalho, de insegurança para o ambiente, de insegurança para as populações vizinhas, né? Uma outra tragédia concentrada aí nesse horror é a pousada, né? Que pode ter aí, nós podemos encontrar aí, sei lá, 35 mortos. Então, eu quero dizer, neste momento é preciso rever todo esse debate sobre o papel do Estado. Porque na hora que você tem uma desgraça dessas, quem está lá são os bombeiros, heroicamente, quem está lá é a polícia militar, quem está lá é o SUS, quem está lá é o Estado brasileiro dando resposta a abusos, possíveis abusos da iniciativa privada. Então, neste momento, não dá para falar em flexibilizar legislação ambiental, não precisa ser mais rapidinho. E essas vidas perdidas? Quem é que vai responder por elas? Da moça, da médica de 35 anos, que saiu para trabalhar e nunca mais voltou para casa. Será que isso é alguma coisa que pode ser tratado de uma forma ligeira? Eu penso que isso é um chamado muito forte às autoridades brasileiras e eu, como deputada, eu me sinto convocada a enfrentar esse tema com todos os seus desdobramentos e a responsabilidade que eu penso que eu devo ter nesse momento. Deputada Margarida Salomão, bom dia para a senhora. Gostaria de agradecer Rodrigo. a sua disposição de conversar conosco nesta manhã. A gente fala aqui de Brumadinho, está acompanhando de perto esse cenário ao qual a senhora se referiu agora há pouco, um cenário realmente dramático, muito triste. O clima na cidade é o pior possível e não poderia ser diferente. Mas, deputada, eu pergunto para a senhora, em relação a essa proposta de CPMI, para apurar possíveis irregularidades que foram cometidas aí em relação a essas barragens,
barragens em Minas Gerais e em todo o Brasil no passado. A senhora propõe isso, inclusive até com a responsabilização de figuras que eventualmente tenham trabalhado em governos petistas anteriormente e que tenham respondido por esses departamentos. Hoje a gente tem uma agência nacional que cuida da mineração. Antigamente nós tínhamos o DNPM, que era o Departamento Nacional de Produção Mineral. Vai nesse sentido de responsabilizar, Rodrigo, de fato todos aqueles? Eu sou a favor de se apurar a responsabilidade de quem a tenha. Indignação, dor, não tem viés partidário. Nesse momento, nós temos um sentimento público de intolerância diante dessa situação. Isso não pode se repetir. Em 3 anos, nós tivemos 2 tragédias com a mesma empresa, diga-se de passagem, a Vale do Rio Doce. Então, nós fomos obrigados a pensar: isso não é uma tragédia natural. Isso tem uma dimensão humana, criminosa, que precisa de ser apurada na sua profundidade. E se há agentes públicos envolvidos nessa tragédia, a responsabilidade deles deve ser trazida à luz e cobrada com toda a sua responsabilidade. Deputada, a senhora inclusive criticou a fala de um dos advogados da Vale, o Sérgio Bermudes, dizendo que hipocrisia não. O porquê dessa crítica? Pelo amor de Deus, parece inclusive que depois a própria Vale desautorizou, desautorizou o advogado. Porque nessa altura, se você dizer, com essa perda absurda de vidas humanas, trabalhadores da própria Vale, né? Porque afinal de contas a empresa ela tem uma responsabilidade com a vida dos seus trabalhadores. Então, dizer que não, vejam, isso foi uma sorte, nós colocamos o refeitório no lugar que é o lugar, segundo os técnicos, o mais frágil para esse tipo de barragem, que é a barragem chamada de montante. Grande parte das barragens mineiras tem essa característica. Eu penso que nesse momento, Thalita, nesse momento, Rodrigo, é necessário fazer a gestão desse passivo, verificar em Minas toda quais são as barragens que têm essas características e que sofrem essa mesma, enfim, que apresentam o mesmo grau de risco. Nós não podemos aqui naturalizar, sei lá, uma vez por ano, de 2 em 2 anos, acontece uma tragédia como essa, e nós, que somos agentes públicos, fingimos que não temos nada com isso, e a empresa é certamente responsável no sentido de que ela tem que responder por aquilo que aconteceu. Deputada Margarida Salomão, conversando com a gente no Café com Política desta manhã, aqui na Rádio Super. Deputada, a senhora, como é que tem acompanhado as reações do governo federal e do governo estadual em relação a essa tragédia ocorrida aqui em Brumadinho? Olha, em primeiro lugar, todos dizem que estão tristes. E eu acho que estão mesmo, porque não deveriam estar alegres diante de uma coisa tão horrorosa. Mas algumas atitudes a gente já viu que são pura presepada. Por exemplo, essa contribuição do governo de Israel, segundo os nossos próprios técnicos, é a contribuição de equipamentos que pouco tem a ajudar nesse processo. Então, isso é presepada. Nós temos aqui, de uma forma objetiva, técnica, responsável, usar os recursos que nós temos disponíveis. Já está provado que nós temos aí um corpo de profissionais muito capacitados, os bombeiros, o pessoal da Polícia Militar, o pessoal da Defesa Civil, e com as suas condições técnicas, usarem tudo que for possível. O governador Zema, naturalmente, tem essa inauguração triste do seu governo, ele já tem uma situação crítica em Minas para administrar, e agora é inadiável rever a relação entre Estado e mineradoras de uma forma drástica. Não só no que diz respeito à revisão do modelo de minerar, que ao que parece, esse que nós praticamos até recentemente, ele é defasado tecnologicamente e com os riscos todos que agora estão aí desvelados, né? Trazidos, infelizmente, à luz do dia e com a sombra da morte. Mas eu acho que ele vai ter que se empenhar para que nós tenhamos uma legislação ambiental, e aí há projetos em votação na Assembleia
que inclusive revê o direito das populações que são atingidas pelas barragens, que revê o Código da Mineração aqui em Minas, mas eu penso que mesmo no Brasil, que isso é um processo nacional, né? Essa relação estrutural entre mineração e Estado, ela tem que ser revista na sua plenitude para que nós possamos ter essa atividade econômica de uma forma mais humanizada, quer dizer, considerando os direitos ambientais e considerando os direitos das populações e considerando os direitos dos trabalhadores. Deputada, pois é, deputada, a senhora... Thalita, desculpa até por interrompê-la, mas só para aproveitar o gancho aqui da resposta que a deputada acabou de nos dar, a senhora falava a respeito da responsabilidade de fato que existe por parte do poder público em relação a tragédias como essa que vem ocorrendo em Minas Gerais. E aí eu faço uma outra pergunta para a senhora. A senhora destacava aí que já existem, por exemplo, e nós ouvimos especialistas nesse sentido também, afirmando que existem outras técnicas de mineração que não necessariamente por meio dessas barragens de rejeito, que tanto prejuízo tem trazido para Minas Gerais. Existem técnicas avançadas, mas que obviamente são também mais caras do que as técnicas que são utilizadas atualmente. E aí eu pergunto para a senhora, do ponto de vista legislativo, a senhora que está na Câmara Federal e obviamente que esse é um assunto que teria que ser tratado no plano nacional, em nível federal, seria possível fazer alguma coisa, apresentar um projeto de lei que determine, que se mude essa maneira de fazer a mineração, sobretudo para nós que estamos aqui em Minas Gerais, que temos essa atividade econômica como uma das principais do nosso estado? E isso está no horizonte da senhora? Com certeza, Rodrigo. Eu acho que nós precisamos agora, tecnicamente, de uma forma competente, fazer uma revisão do Código da Mineração, do Marco Nacional da Mineração, para garantir que esses novos procedimentos sejam adotados. Aí é lógico que eles envolvem maior custo, mas eu pergunto a você, qual é o custo de uma tragédia como essa que você está aí testemunhando presencialmente? Qual é o custo dessas tantas vidas perdidas? Qual é o custo da devastação ambiental, a morte do Rio Doce, o comprometimento da bacia do Paraopeba, talvez até da bacia do São Francisco? Qual é o custo disso para o Brasil? Então, nós não podemos pensar em termos economicistas estritos, porque fazer isso seria, de fato, fazer pouco de tanto que nós perdemos, com destaque para as vidas humanas. Deputada, a senhora, que é muito ativa nas redes sociais, né, principalmente no Twitter, logo após o rompimento da barragem em Brumadinho, a senhora postou na conta da senhora no Twitter uma indagação ao ministro do Meio Ambiente, né, o Ricardo Salles, perguntando o seguinte: agora o senhor entende, ministro do Meio Ambiente? E a senhora inclusive citou que o IBAMA é uma fábrica de multas. Na opinião da senhora, o IBAMA não cumpre o papel de fiscalização que deveria cumprir? Essa expressão de que o IBAMA é uma fábrica de multas é uma expressão do presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu não concordo com isso. Eu acho que as multas, elas têm que ser aplicadas dentro da norma legal e com o rigor técnico possível. Eu não penso que nós possamos, na situação que vivemos, desmerecer, desqualificar, debilitar a ação do IBAMA. Isso aí é simplesmente fazer coro a um grupo de empreendedores que tem pouca responsabilidade social, e de repente se tornam protagonistas de crimes ambientais, de crimes contra a vida. Então eu acho que foi exatamente por isso que eu fiz essa indagação ao ministro. Nós não podemos ser fúteis ao tratar de uma coisa tão trágica. Eu acho que nesse momento essa é a pauta do Brasil. Nós estamos atrasados, como em tantas coisas, em tratar o meio ambiente com a centralidade que essa questão merece ser tratada. Então, isso aí é um chamado para nós e eu penso como parlamentar que eu vou dedicar muita energia a essa pauta agora. Deputada, só mais uma última pergunta aqui para encerrar da minha parte, direto aqui de Brumadinho. Ontem nós ouvimos aqui no Café com Política o prefeito de Nova Lima, Vitor Penido, que é também presidente da AMIG, que é a Associação Mineira de Municípios Mineradores. E nessa entrevista ele criticou muito o governo federal e culpou o governo federal, obviamente que não essa gestão que acabou de assumir, mas culpou o governo federal
por esse problema que a gente tem vivido aqui em Minas Gerais com as barragens. Ele disse que o governo federal é sim o principal culpado, melhor dizendo. A senhora concorda com essa afirmação do presidente da Associação Mineira dos Municípios Mineradores? Nessa altura, fazíamos um campeonato de quem é o mais culpado. É de fato difícil, mas não, eu concordo com ele em que o governo federal tem uma responsabilidade, sim. Inclusive, recentemente, por bloquear a votação de uma revisão da Lei Candir. Porque esse é outro ponto que precisa de ser bem debatido aqui em Minas Gerais. Nós somos quem sofre as consequências das atividades mineradoras, inclusive com esses desastres que vitimaram as populações em Bento Ribeiro, em Brumadinho, no Córrego do Feijão, em Mariana, em Governador Valadares. Na verdade, são tragédias de grandes proporções, mas o recurso fiscal que seria gerado pela exportação acaba sendo desonerado. Isso é uma velha legislação votada ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, e que vem atravessando esse período todo. Portanto, o estado de Minas só fica com prejuízo. E no momento em que nós estamos enfrentando problemas tão graves, eu acho que é hora de repor essa questão em votação e termos essa revisão da Lei Candir, inclusive para compensar municípios como Nova Lima, municípios como Brumadinho, municípios como Mariana, que acabam sendo devastados com uma destruição como essa que nós estamos testemunhando nesse momento, com muita pena, com muita tristeza. Muito bem, conversamos com a deputada federal reeleita pelo PT, Margarida Salomão. Eu queria agradecer a senhora pela entrevista, seja sempre bem-vinda aqui na Rádio Super. Eu agradeço muito, Thalita, e estou à disposição para nós prosseguirmos nesse debate que nós estamos iniciando agora.